Salve, salve pessoal! Olha eu aqui de novo para a gente falar agora da prévia do Chelsea para a disputa da temporada 2025-2026 da Premier League. E olha, já quero pedir para vocês o quê? O seu like, a sua inscrição no canal, ativar o sininho, comentar o vídeo e, claro, hypar. Deixa o seu hype ali na barra de comentários, porque o YouTube entrega ainda mais o conteúdo para fãs de Premier League e a gente consegue construir uma comunidade cada vez mais engajada e aumentando a cada dia aqui para os fãs de Premier League. O motivo aqui desse vídeo é para a gente falar do campeão mundial, exatamente. O Chelsea, que vem para essa temporada com muita empolgação depois do título conquistado nos Estados Unidos frente ao Paris Saint-Germain. O Chelsea que foi ali aos pouquinhos, comendo pelas beiradas, perde para o Flamengo, mas consegue fazer um ótimo desempenho no mata-mata, inclusive eliminando Palmeiras e Fluminense para chegar à final e encarar o Chelsea, encarar o Paris Saint-Germain e vencer o Paris Saint-Germain da forma como venceu lá em Nova Jersey, né? O time do Paris Saint-Germain, que era o grande bicho-papão do Mundial, acabou sucumbindo diante do Chelsea, muito organizado, e claro que o João Pedro, que chegou durante o Mundial, fez a diferença. E a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre o trabalho do Enzo Maresca também à frente desse time pela segunda temporada, e também quem contratou, o que deixou de contratar, quem saiu, quem pode sair e quem pode ainda ser contratado. Lembrando que o Chelsea negocia com algumas peças de mercado, tem 2 semanas para contratar, a janela de transferências fecha no dia 1º de setembro, então dá tempo para o Chelsea ainda reforçar esse elenco para trazer ainda mais soluções para esse time. Mas sem mais delongas, pessoal, vamos lá para o nosso conteúdo. Vou aqui apresentar a nossa arte para vocês verem o que aconteceu com o Chelsea nessa temporada, aqui as principais análises de entrada e saídas de jogadores. Olha aqui, ó, que legal, ó. Quem chegou para o Chelsea nesta temporada? Ó, vamos lá. João Pedro foi a principal contratação em termos financeiros, atacante do Brighton, marcou 10 gols na temporada passada com o Brighton, 63,7 milhões de euros investido no atacante brasileiro, que assinou um contrato de longa duração com o Chelsea, assim como o ponto esquerdo, o Jamie Binoy Gittens, que estava no Borussia Dortmund, contratação avaliada em 56 milhões de euros, todos esses valores de acordo com o Transfer Market, tá, pessoal? Outra contratação também para o ataque, centroavante Liam Delap, que jogou no Ipswich Town na temporada passada da Premier League, ele que marcou 12 gols, mas não conseguiu evitar o rebaixamento dos Tractor Boys para a segunda divisão inglesa, então foi uma contratação importante, teve a concorrência do Manchester United, mas o Chelsea conseguiu fechar por 35,5 milhões de euros. Outro jogador importante, agora um defensor que o Chelsea contratou na janela, é o holandês Jorel Reito, de 19 anos. Ele tem apenas essa idade, jogador que se destacou rapidamente já com o Ajax na temporada passada, contratação que pode ser utilizada como zagueiro pelo lado esquerdo ou lateral esquerdo também, né? Sendo uma opção também para o Cucurella ali, que é o titular absoluto da posição. Valor gasto 35 milhões de euros e uma peça de futuro muito importante. Outro jogador também jovem, zagueiro não, esse é um volante, né, que estava no Sport, pertencia ao Sport, estava emprestado ao Las Palmas, o Dario Essugo, contratado por 22,2 milhões de euros. Zagueiro Mamadou Sarr, contratado pelo Chelsea, jovem jogador, zagueiro ainda muito jovem, de 18 anos, se eu não me engano, 18, 19 anos, foi contratado, mas já foi emprestado para o Strasbourg, que é o mesmo clube que o Todd Boehly também comanda, né? O Todd Boehly, ele é dono do Chelsea e do Strasbourg da França. O Chelsea contratou o Mamadou Sarr para o futuro, mas emprestou ele por uma temporada lá para jogar a Ligue 1 com o Strasbourg, assim como fez o Kendry Páez, né? O Kendry Páez já era uma contratação acertada já no ano passado, se apresentou ao Chelsea para essa temporada e também foi emprestado para o clube francês. O Kendry Páez vai ficar aí passando uma experiência importante ali na Ligue 1
com um time emergente que é o Strasbourg, né? Essas foram as principais movimentações de chegada do time do Chelsea para a temporada. E as principais saídas, pessoal, vamos lá. O Chelsea teve bastante saída até agora e pode ter muito mais, tem a lista ali que eu vou passar para vocês. Quem saiu? Madueke para o Arsenal, né? 56 milhões de euros. João Félix foi para o Al Nassr por 30 milhões de euros, 3 anos de contrato. O Petrovic, goleiro do Bournemouth, saiu agora do Chelsea de vez, né? 28,9 milhões de euros foi a contratação aí do Bournemouth, que perdeu o Kepa, né? Que foi para o Arsenal, que pertencia ao Chelsea, e o Chelsea vendeu para o Arsenal, né? Inclusive está ali na nossa arte, ali o Kepa, né? O Dewsbury Hall foi para o Everton, volante, 28,6 milhões de euros. O Leslie Ugochukwu, também meio campista, foi para o Burnley, 28,70 milhões de euros. O Armando Broja, também por Burnley, 23 milhões de euros. O Armando Broja nunca se firmou no Chelsea, teve muitos problemas físicos no Everton na temporada passada, esteve emprestado ao Everton, não ajudou muito, e agora ele chega para o Burnley para ser titular, né? O Kepa, como eu disse, foi para o Arsenal depois de um empréstimo de uma temporada ao Bournemouth. Ao todo, pessoal, os gastos do elenco, que é muito importante a gente mencionar aqui, ó, o Chelsea gastou 279,6 milhões de euros em reforços, lucrou até o momento com saídas, né, vendas de jogadores, 232 milhões, né? Outro jogador que saiu aqui, que a gente poderia colocar aqui, é o Sancho, né? O Sancho esteve emprestado, né, ao time do Chelsea, né? Ele pertence ao Manchester United. O Sancho jogou a temporada passada, mas também foi embora. Eu não coloquei aqui, mas porque foi logo ali no final da temporada. O Sancho já, após o título da Conference League, já deixou o Chelsea, né? O Chelsea não exerceu a opção de compra do Sancho, né? E agora o Manchester United está negociando o Sancho. Ao que tudo indica, pode ser reforço da Roma, né? Não se sabe ainda por empréstimo ou um contrato definitivo, né? Então o Chelsea ele gastou bastante, mas também vendeu bastante e ainda pode vender mais, tá? Para poder contratar justamente esses jogadores mencionados aí, quem pode chegar, que é o Alejandro Garnacho do Manchester United e o Xavi Simons, meio-campista do RB Leipzig. São essas duas peças que é esperado que cheguem em Stamford Bridge aí nas próximas semanas de mercado de transferências. Quem pode sair? O Nkunku perdeu espaço, deve ir para o Bayern de Munique, porque o Coman saiu do Bayern, foi para o Al Nassr, né? E o Nkunku nunca se firmou realmente no Chelsea. A primeira temporada dele foi de muita lesão, ficou muito tempo afastado. Na temporada passada oscilou titularidade como reserva, assim, no Mundial de Clubes, e agora o Nkunku olha com bons olhos o retorno ao futebol alemão, já que defendeu o RB Leipzig, né? Então vamos acompanhar aí como isso vai acontecer. O Bayern está bastante interessado no atacante francês. Quem também deve sair, também sobre muitas críticas, é o Nicolas Jackson, atacante senegalês, que não fez uma boa temporada passada, né? No Mundial de Clubes foi expulso contra o Flamengo, pegou 2 jogos de suspensão, muito abaixo, e isso mostra por que o Chelsea contratou o João Pedro, contratou o Dilep, né? Justamente porque o Nicolas Jackson não estava agradando, né? E foi uma contratação junto ao Vila Real, né? Em torno de 35 milhões de euros, e agora o Chelsea espera que o Nicolas Jackson saia, né? Tá procurando aí clubes interessados. O problema é que o jogador vale um preço aí alto, né? É um jogador que se valorizou depois que chegou ao Chelsea por conta da primeira boa temporada que ele teve, até, né, na segunda nem tanto, mas o Chelsea espera lucrar aí uma boa grana com o Nicolas Jackson, assim como os jogadores aqui embaixo mencionados, todos fora dos planos, tá? O Dizazi, zagueiro, fora dos planos, o Renato Veiga fora dos planos, esteve emprestado na temporada passada, perdão, para Juventus, né? Mas está buscando aí um novo clube. O Borussia Dortmund apresentou uma oferta, mas o Chelsea acabou recusando a princípio. O Chukwuemeka também é outro jogador meio campista que deve sair,
né? Isso é importante, está entre Vila Real e Borussia Dortmund, ambos com propostas aí para contratar o Chukwuemeka. E o Sterling, que é uma situação bastante complicada, né? Não foi nada bem no Arsenal, pouco utilizado no Arsenal, esteve emprestado aos Gunners na temporada passada, pouco agregou, agora retorna ao Chelsea, mas fora dos planos, assim como o argentino Anselmino também fora dos planos, deve aí buscar um outro clube por empréstimo, né? Vamos ver, né, pessoal? Muita mudança, né, nesse time do Chelsea, como vocês podem ver, né? O Chelsea que contratou muito, né, no primeiro ano do Todd Boehly, foram 700 milhões de euros investidos, maior recorde de um clube que o Chelsea estava totalmente sem competição europeia e o Todd Boehly foi lá e meteu os pés pelas mãos e foi contratando muita gente, né? Muitos já foram embora e agora ainda tem alguns outros para movimentar, para justamente o Enzo Maresca ter um elenco mais enxuto, né? Até para não rolar problema de gestão, né? Jogador fora dos planos, não gerar nenhum tipo de atrito, né? Entre treinador, elenco, jogador, né? A gente sempre sabe, né? O jogador é amigo do outro, um tá fora dos planos, o outro tá jogando, aí começa a criar burburinhos, né? Toda essa gestão é muito importante no elenco, é isso que o Chelsea precisa fazer. Limpar o elenco e se desfazer de jogadores que não fazem parte dos planos para poder trazer outros jogadores com sangue novo para agregar a esse time. Mas o Enzo Maresca já falou isso em coletiva, que a ideia é justamente buscar, né, um elenco mais enxuto, mas também com boas opções para que ele consiga fazer os ajustes durante as partidas. Então é muito importante a gente trazer isso aqui para vocês, porque é um objetivo do Chelsea, é um erro do passado ter gastado 700 milhões de euros em contratações? Claro que é nada responsável, né? Ainda mais agora que o Chelsea disputa a Champions League, precisa estar com o fair play financeiro em dia, então precisa vender jogadores, arrumar grana com isso, né? Lucrar com as vendas, ter a finança em dia, ter esse balanceio financeiro em dia importante também, né? Ter isso, porque você não pode gastar 110 milhões de. Você não pode ficar em déficit de 110 milhões de euros nos últimos 3 anos, né? Esse é o fair play que você precisa obedecer. Você não pode furar essa bolha, né? E você tem que gastar sim com o elenco, mas existe um teto para isso e a responsabilidade é muito grande. Lembrando que a Premier League também tem as suas regras de fair play financeiro, né? Que faz com que o time também tenha ali um percentual para gastar com futebol, né? E ter outro percentual para gastar com a questão institucional, né? Que é muito importante a gente trazer isso para vocês, né? Mas é isso. O Chelsea precisa realmente cuidar da saúde financeira, não adianta ficar contratando a torta direito, né? Vamos lá para as questões da temporada. As questões da temporada para o Chelsea, que para mim é um time que é candidato, briga pelo título, mas não está ainda no nível de Liverpool, né? Pode estar ali brigando de forma equiparada com o Arsenal e também com o Manchester City, né? Eu acho que o Chelsea, se a gente for bem justo, assim, aparenta ser a quarta força, mas com possibilidade de incomodar, tá? Não me surpreenderia o Chelsea brigando por vice-liderança, ou até mesmo como na temporada passada fez isso, né? O Chelsea chegou a ser vice-líder, terceiro colocado, depois teve uma queda e depois uma reta final de temporada muito positiva, né? Que conseguiu somar pontos importantíssimos e garantir a sua vaga europeia aí, né? E inclusive no jogo contra o Aston Villa, eliminou o Aston Villa da Champions. Não foi o Aston Villa, não lembro agora quem foi. O Aston Villa perdeu para o Manchester United na rodada passada. Mas o Chelsea jogou com o Forest, acabei de lembrar, e ganhou do Forest na casa deles, né? Então isso foi importante porque era um jogo que os dois times precisavam vencer, né? Para pleitear essa vaga europeia. E o Chelsea acabou sendo mais competente, muito bem na reta final da temporada passada e embalou, né, com o título de Conference League e depois com o Mundial de Clubes, não entre os favoritos, mas acabou quebrando essa banca, saindo como um figurante e
chegando ao topo com o título mundial. As questões para a temporada, pessoal. Será que Cole Palmer é mais consistente e levará o Chelsea ao alto nível? Sim, claro. O Cole Palmer começou muito bem a temporada passada, marcando 7 gols nos 7 primeiros jogos, e depois deu uma queda. E essa queda do Chelsea é muito latente, porque o Cole Palmer ficou quase mais de 3 meses sem marcar na Premier League entre o final do ano e o início do ano seguinte. E é claro que a consistência dele, o fato dele ser um jogador muito importante, ele é o cara, é o camisa 10 desse time, ele precisa ser bastante acionado e também precisa entregar números, né? E é claro que a primeira temporada dele foi muito boa, a segunda também ela é muito boa, mas ela é inferior em números em relação à primeira, mas eu acho muito importante. Eu acho muito importante porque é um jogador se consolidando, para mim, um dos principais jogadores do futebol mundial na atualidade, um jogador muito talentoso, um jogador que ajuda na marcação, não é só um camisa 10 que está preocupado só na terça parte final do campo, para armar, para finalizar. Ele tem sim a sua importância tática, é um jogador que tem muita velocidade e também importante nas finalizações. É um cara que arrisca muito chutes de fora da área também, tem boa visão de jogo e, como eu disse, né, também se importa com a defesa, gosta também de marcar e ajudar os companheiros, né? O desempenho no final da temporada e o sucesso no verão foram um sinal que estava por vir? Sim, pessoal, acho que o Chelsea terminou bem a temporada da forma como deveria. O Enzo Maresca sabia que tipo, o Chelsea ia oscilar e ele falou muito disso na temporada passada nas coletivas, né? Que o Chelsea na segunda colocação poderia oscilar e acabou oscilando mesmo, né? Do Boxing Day até ali meados de março ali o time caiu muito por conta também das oscilações do Cole Palmer, né? Então isso é importante a gente mencionar porque foram 5 vitórias nos seus últimos 6 jogos na Premier League e perderam apenas 2 das últimas 12, mostrando que o seu final positivo da temporada fora o título da Conference League do Mundial de Clubes. É exatamente isso. Olha como o Chelsea foi muito importante nas últimas 12 rodadas do campeonato, né? Então, isso só mostra o quanto o time foi consistente e conseguiu os resultados importantes para alcançar a vaga na Champions League. O Chelsea pode melhorar os resultados em jogos importantes? Sim, isso é muito importante, pessoal. Desculpa até ser redundante, porque é fundamental, porque o Chelsea não ganhou muitos clássicos na temporada passada, e para brigar por título você precisa ganhar os clássicos, precisa ganhar os jogos grandes, né? Lembrando que o Chelsea apenas 3 o Chelsea apenas 13 perdeu 6 de 10 jogos contra os outros 6 primeiros que tiveram o pior desempenho geral de todos, né? O Chelsea venceu 3 jogos, né? Então, assim, foram 3 vitórias, um empate e 6 derrotas nos 10 jogos contra os 6 primeiros colocados na temporada passada, né? Suas vitórias foram contra Newcastle desfalcado, um Aston Villa que entrou em campo em sua pior fase da temporada e o Liverpool já campeão. Todos esses jogos foram dentro de Stamford Bridge. Na verdade, o Chelsea perdeu todos os 5 jogos fora de casa contra os outros membros do eventual top 6, né, o Big Six, né? Isso é muito importante falar, porque o Chelsea vai ganhar clássico, gente. E eu acho que as contratações que vieram, os reforços, vão ajudar, né? Mas esses reforços também têm que entender seus reais papéis dentro do elenco e vão ser cobrados por isso, porque o que faltou para o Chelsea na temporada para ter uma posição ainda maior é realmente a importância do fato de o próprio Chelsea ser mais decisivo nos clássicos. E isso é muito, muito importante porque nesses jogos decidem realmente quem vai brigar lá na frente, né? Claro que os outros jogos não são importantes, claro, todos são importantes, mas os clássicos você também precisa se garantir, né? E aqui, ó, uma questão que eu queria tratar aqui com vocês é o Robert Sanchez, né, o goleiro, né, do Chelsea, ele ainda é considerado titular, né? Mas será que o Chelsea precisa investir em goleiro? Porque nos últimos anos, pessoal, o Chelsea contratou muitos goleiros, né? E todos eles realmente não foram bem, né? O Kepa foi a maior contratação de um goleiro na história, acabou no Arsenal, foi emprestado, passou pelo Bournemouth, não foi um goleiro importante no Chelsea, mas o Chelsea gastou muito dinheiro nele e não virou.
Depois tivemos o Petrovic, que não virou, foi embora. Agora tem o Bettinelli foi embora, né? Teve vários goleiros que o Chelsea contratou ao longo dos últimos anos, né? E aí trouxe o Jorgensen, trouxe o Sanches, e o Sanches foi quem se consolidou, né? Apesar de ele, na temporada passada, ter ostentado o pior recorde, que é o quê? O jogador titular que mais cometeu erros individuais, resultando em gol, né? Foram 5, e isso faz com que o Chelsea tenha um pouco de atenção, porque o Robert Sanchez, pessoal, não é um ótimo goleiro saindo com os pés. E esses erros aqui resultando em gol foram todos eles com saídas erradas do goleiro do Chelsea. Então, assim, o Sanches, claro, cobrado, né? Ele foi muito bem no Mundial, pegou muito no Mundial, fez grandes defesas, inclusive trazendo bastante surpresa, né? Muito, os torcedores impressionados, os comentaristas, os jornalistas muito impressionados com o desempenho do Sanches, mas eu acho que ainda vale você dar mais essa chance para ele se consolidar. É um goleiro que veio do Brighton, né? Também foi uma contratação alta, né? E agora precisa entender realmente o quanto vale para esse goleiro manter o quê? Uma regularidade e diminuir os erros, né? Isso que é o mais importante nessa situação. Outro ponto para a gente encerrar, pessoal, João Pedro, será que vai se tornar um craque? Ele nunca marcou mais de 5 gols sem pênalti em uma temporada da Premier League. Seu melhor desempenho em qualquer nível é de apenas 10 gols na Championship pelo Watford na temporada 2022-2023. Ponto importante, né? O João Pedro foi uma contratação cara, né? Como eu disse, uma contratação que o Chelsea pagou muito caro, 63,7 milhões de euros, e vai ter que justificar esse valor agora dentro de campo. Ele foi muito bem no Mundial e foi muito bem nos amistosos, né? E tem tudo para ir bem porque tem muita qualidade. Então eu acredito que o João Pedro possa ser talvez até o 9 que a seleção brasileira tanto procura aí, né? Mas claro, muita calma nessa hora. O jogador que está indo para um grande clube agora, depois de uma passagem bastante interessante pelo Brighton. Não foram grandes números, mas uma passagem muito importante. E eu acho que o Chelsea faz uma aposta num jogador que, para mim, tem potencial de crescimento. Para mim, ele tem mais potencial de crescimento que o próprio Nicolas Jackson, por exemplo. Eu acho que se você olhar dentro do que o Chelsea tem de jogadores ali no ataque, eu acho que vale o desempenho. O Nkunku teve oportunidade e não conseguiu aproveitar, o Nicolas Jackson também não conseguiu manter uma regularidade e não foi tão bem assim. E o João Pedro agora tem essa possibilidade de agradar, e olha, ele foi muito bem no Mundial, né? Essa primeira amostra do Mundial foi interessante, mas a gente sabe que agora tem uma temporada longa pela frente com Premier League, Champions League, Copas Nacionais, e o Chelsea vai depender muito do seu camisa 9, principalmente também do Liam Delap, que vai dividir essa responsabilidade com o João Pedro. O Liam Delap, que é um jogador mais físico, né, mais trombador, o João Pedro muito mais técnico que o Delap, né? O Delap, inclusive, foi recordista de cartões amarelos da Premier League na temporada passada, com 12 amarelos, né? Então, realmente bastante complicado, mas é um jogador para compor elenco. Mas eu vejo o João Pedro sim como um jogador que pode se tornar um atacante de elite, mas precisa ser dedicado, precisa ter foco. Claro que a cobrança vai ser muito alta dentro do Chelsea. É um time que está investindo muito em contratações, é um time que está querendo voltar a ter os seus dias de glória, né? Como foi na Champions League. Ali no começo da década. Então, muita coisa tem que ser ali trabalhada, né? Mas eu vejo o João Pedro como um grande potencial. E é isso, pessoal. Você que curtiu aqui com a gente essa prévia do Chelsea, vale ficar ligado, porque o Chelsea estreia neste próximo domingo, né? O Chelsea fazendo a sua estreia com o Crystal Palace, jogando em casa, né? O Crystal Palace aí também
com algumas indefinições no seu elenco, pode perder o Eze, pode perder o Mark Guehi, o Crystal Palace empolgado depois de ganhar a Supercopa da Inglaterra, também ganhou a FA Cup na temporada passada, e o Chelsea agora vai iniciar sua trajetória num clássico local contra o Crystal Palace, e a gente vai conversando ao longo da temporada sobre os vários times da Premier League, é claro, para a gente sempre manter aqui todo mundo antenado, todo mundo ligado, porque vale a pena. A cobertura do canal nessa temporada está só começando. Lembrando que a gente vai fazer lives todas as rodadas, escolhendo sempre um grande jogo da rodada para a gente fazer uma live ao vivo e reagir à partida, falar sobre a rodada, muita coisa para a gente resenhar daqui para frente, beleza? Peço de novo o seu like, também a sua inscrição no canal, ative o sininho, comente o vídeo e dê aquele hype, né? O hype no vídeo é muito importante para a gente entregar o conteúdo ainda mais para a comunidade do YouTube e a gente ter ainda mais fãs de Premier League por aqui. Beleza, pessoal? Agradeço demais a participação de vocês, a audiência de vocês, e eu volto em breve com mais um conteúdo aqui no canal, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.